Qual é o tipo de tratamento instituído nos doentes e qual é a sua opinião sobre o sucesso acerca dos tratamentos instituídos? O tipo de tratamentos que nós temos instituídos nestas unidades dependem muito da fase em que encontramos os utentes, não é? Na questão das dependências de substâncias psicoativas. Quando lidamos com alguém que tem um trajeto muito curto neste caminho das dependências, normalmente instituímos o tratamento em função de um objetivo que é a abstinência. Este caminho para a abstinência é muito mais fácil de instituir uma pessoa que tem um percurso mais curto nas dependências do que em alguém que já tem algum historial. E daí que, no que diz respeito aos tratamentos que tendem para a abstinência, nós temos os internamentos de curta duração em unidades de desabituação, que servem basicamente para fazer uma limpeza, entre aspas, de todas as substâncias e depois, a partir daí, normalmente o utente entra num programa de antagonista, que é uma substância que bloqueia os receptores opiáceos e que faz com que o utente, ao tomar essa substância, sinta uma menor necessidade de consumir e mesmo quando consome essa substância, como tem os receptores bloqueados, não faz o efeito desejado para ele e, como tal, acaba por ser quase que consumir uma substância nessa perspectiva, não lhe fazendo nada, quer dizer, acaba por perder o interesse, não é? Não tem nenhum interesse. Estamos a falar das dependências opiáceas. Também, quando notamos que o utente com um trajeto curto tem uma capacidade, enfim, e uma responsabilidade que permite, por exemplo, fazer esse tratamento, em vez de ser numa unidade de desabituação por internamento de curta duração, fazê-lo em casa, pode fazê-lo também com suporte de alguma medicação e o trajeto é o mesmo, ou seja, faz essa desabituação em ambulatório durante uma semana, normalmente entre 7, 8, 10 dias, e depois inicia esse programa de antagonista, caso seja necessário, caso a gente entenda que o utente sozinho, por si só, não vai conseguir manter essa abstinência. Não quer dizer que isto surta efeito, quer dizer que é a primeira proposta que normalmente fazemos a este tipo de utentes. Quando são utentes que já têm um trajeto mais prolongado no uso de substâncias opiáceas e que há uma dependência muito mais histórica, digamos, nós temos outras soluções. O programa de metadona, por exemplo, que está englobado dentro dos programas agonistas, ou seja, que são substâncias que, indo para os mesmos receptores de opiáceos, não permitem que o utente sinta aquilo que habitualmente se designa por ressaca, não é? Ou seja, o utente toma uma substância que não é igual à droga, como muitas vezes se costuma dizer, não é? Metadona é igual à heroína, não é igual à heroína, é completamente diferente. Não provoca os mesmos efeitos, não tem a mesma aquela sensação de prazer que eles procuram quando consomem heroína. Essa sensação não existe, não acontece. Mas permite-lhes não ressacar, e ao não ressacar, ao não provocar esse efeito, disponibiliza-os muito mais para arranjar o resto da vida, não é? Permite-lhes ter uma vida relativamente normal, para poder estabilizar desde logo as relações familiares ou sociais e também proporcionar uma outra capacidade, por exemplo, para serem reinseridos no mundo profissional. Nós temos muitos utentes que estão a fazer programa de metadona há anos, e estão numa situação perfeitamente estabilizada, a trabalhar com relações estáveis a nível familiar e pronto, no fundo acaba por ser o grande objetivo quando se trata de utentes que têm um historial mais longo. Não quer dizer que estes utentes um dia depois não possam fazer uma desabituação e estabelecer como objetivo a abstinência. O ideal seria que isso acontecesse. Mas começamos por outro tipo de tratamento farmacológico ou suporte farmacológico, no caso com a metadona, ou então há outros tratamentos também agonistas opiáceos, que é o caso da ibuprofena, que é um medicamento que é tomado em casa, mas como podem supor, também precisamos de ter algumas garantias de que a pessoa tenha essa capacidade de gerir a sua própria medicação no domicílio e como tal,
é dado em menor número do que, por exemplo, relativamente ao programa de metadona. Mas basicamente são estes 2 programas que nós temos quando se trata da dependência opiácea para a manutenção dessa dependência a utentes com trajetos de consumo com mais tempo. Pergunta-me do sucesso. Pronto, isto um bocadinho na sequência do que eu estava a dizer, numa situação ou noutra, para nós é considerado sucesso, ou seja, o sucesso não é visto por nós como um objetivo final da abstinência, em algumas situações, não em todas. Como digo, em trajetos mais curtos é possível estabelecer esse objetivo, porque é um objetivo atingível, mas no caso de dependências mais prolongadas é mais complicado, e nesse caso é sucesso, ou nós entendemos-lo como sucesso, quando o utente, por exemplo, baixa os seus consumos, mesmo estando a fazer o programa de metadona ou buprenorfina, ou não consumir tanto, está desde logo a não procurar tantas vezes os ambientes que eles obrigam a frequentar para ir buscar a sua substância. Portanto, em termos do tráfico, em termos dos gastos financeiros para conseguir a substância, reduzem-se consideravelmente. Desde logo, isso é um sucesso. Assim como é sucesso, se formos a situações mais extremas, de alguém que está a injetar, a correr riscos tremendos e que deixa de injetar e passa só a consumir a fumada, por exemplo. Isto é para nós um sucesso, é um passo, não é? Digamos que as metas são instituídas de acordo com os utentes, de acordo com as suas próprias capacidades. E nós vamos instituindo metas atingíveis, muitas vezes lenta, gradualmente, quando a situação o exige. Portanto, o sucesso é, como tudo na vida, é baseado muito mais nas capacidades próprias de cada um para atingir determinados objetivos do que propriamente sermos fundamentalistas da abstinência durante muitos anos. Não só no caso das dependências opiáceas, mas, por exemplo, isso é mais marcado, porque nós somos uma sociedade produtora de vinho ou de bebidas alcoólicas, e uma das coisas que aconteceu durante muitos anos foi que esse fundamentalismo para a abstinência nunca deu grandes resultados. Nem por isso baixou o consumo de álcool, e no caso das outras dependências acontecia exatamente a mesma coisa. Esta mudança no nosso serviço do paradigma assistencial, quando passamos do tal fundamentalismo da abstinência para a perspectiva de que o sucesso pode atingir por pequenos passos, mas passos que são atingíveis, levou a que o sucesso global, não é, em termos do atendimento, se incrementasse consideravelmente. Para nós o sucesso é isso. Quais são as diferenças que encontram quando os utentes iniciam os tratamentos? Também um bocadinho na sequência do que falava antes. Depende do estado em que encontramos o utente. Nós temos utentes que chegam aqui, de facto, com um historial curto, e com esses podemos instituir um tipo de tratamentos, com outros com um historial mais longo, nem por isso. O que não quer dizer que aconteça que possam integrar imediatamente a um programa de desabituação tendente à abstinência. Depende da forma como nós encontramos os utentes, o estado em que encontramos os utentes. Essa é uma faceta, mas depois há outra faceta, que é porque é que eles nos procuram? Quais são as motivações para nos procurarem para resolverem o seu problema? Nós costumamos dizer que bom prognóstico é aquela situação que nos surge quando os utentes vêm por sua iniciativa e pretendem eles próprios tratar sem qualquer tipo de pressão, a não ser pressão interna, ou seja, eu quero sair disto. Também acontece situações de utentes que vêm para fazer os seus tratamentos forçados, entre aspas, pela família, ou forçados pelo sistema judicial, também acontece. Obviamente que quando se trata desses casos é mais difícil, não quer dizer que não seja possível e não quer dizer que tenhamos casos de sucesso naquela perspectiva que falamos. Acontece menos vezes, mas de facto o bom prognóstico é aquele que aparece por sua autorrecriação ou iniciativa e que pretende resolver o seu problema por si só, sem pressões de lado nenhum, a não ser a própria pressão interna. Explique-nos quais são as doenças infecciosas contraídas pelos doentes que usam substâncias injetáveis.
injetar qualquer coisa é sempre uma manobra de risco, é uma manobra invasiva, como nós dizemos na saúde, e como tal, mesmo quando se trata de injetar produtos legais ou farmacológicos que são instituídos por médicos, há sempre riscos. Por isso é que há gente qualificada para administrar esses medicamentos, digamos, por essa via. Portanto, usar essa via já por si é um risco. Agora, se nós pensarmos que estamos a falar de gente que usa esse procedimento em meios muito pouco higiênicos, enfim, suscetíveis a uma série de problemas de transmissão de doenças, ou porque partilham o material injetável, ou porque estão num ambiente em que, enfim, higiene é coisa que não existe. Se repararem, toda a gente sabe disto, não é preciso ser enfermeiro para ver esta situação, mas quando se injeta alguma coisa, mesmo a nível intramuscular, há uma desinfecção prévia do local, enfim, há uma série de procedimentos para evitar precisamente estes tais riscos que se correm. Quando lidamos com estes utentes não têm esse tipo de cuidados, e como tal, se não desinfetam o local já por si é um risco. Se trocam seringas, por exemplo, ou material injetável, estão a correr riscos, porque as doenças que têm uns podem ser partilhadas também, não é? Ou seja, o vírus ou a bactéria pode entrar pela mesma via. E depois, como estas substâncias são consumidas e injetadas por via endovenosa, digamos que a ligação é direta, não é? Para o sangue. E se estivermos a falar de doenças como tuberculose, hepatites, própria SIDA, que são doenças que se propagam rapidamente em contacto com produtos sanguíneos, é óbvio ver que o risco é tremendo e é muito mais acentuado neste tipo de população do que propriamente noutro tipo de população, que já por si também tem um risco quando usa essas manobras invasivas. As transfusões sanguíneas são um risco, se bem que agora o sangue é altamente controlado, mas quando se usa em meios não controlados, corremos sempre o risco de contrair estas doenças. Basicamente aquelas que são mais frequentes por transmissão endovenosa, que é o caso, são as hepatites e o HIV, a SIDA. O resto, outras doenças podem-se apanhar também, não por injeção, mas por contacto direto, o caso da transmissão por via sexual, que também acontece porque os utentes têm poucos cuidados e muitas vezes não usam preservativo ou outro tipo de procedimentos de proteção própria, e que também é muito frequente nestes meios, porque eles próprios, se já não conseguem gerir a sua própria vida convenientemente, também não conseguem gerir as situações de risco, e como tal cometem-nos muito mais vezes do que nós, enfim, pessoas ditas normais, e que temos esses cuidados porque temos a percepção e a responsabilidade do que é os riscos que corremos e as consequências que podem advir dos atos que praticamos. Não é o caso neles, essa situação está muito mais reduzida. Tá?